tema, então, abordado vai ser a parte de instabilidade do ombro, né, com atenção maior voltada para instabilidade anterior. Nós temos casos de deslocamento do ombro para a parte anterior, quando nós temos esse aspecto, ou então deslocamento posterior. Aqui nós vemos o aspecto normal anatômico da relação entre o húmero proximal e a glenoide. E nós chamamos a atenção que o deslocamento anterior, a instabilidade anterior, ela está presente em em torno de 95% das instabilidades são anteriores no ombro, né? E sobra só 5% para instabilidade, em torno de 5% para estabilidade posterior, estabilidades multidirecionais. E também um outro dado também interessante, que das grandes articulações do corpo humano, a articulação do ombro, as luxações, né, os deslocamentos do ombro, perfazem 50% das articulações maiores de uma maneira geral. Bom, aqui nós vemos, basicamente nós temos dois tipos que se enquadram, que a gente poderia colocar como que se enquadram nos casos de luxação de ombro. Esses casos que a gente coloca aqui como TUBs, né, onde ele vai ter uma história com um papel traumático associado. Geralmente ele é unidirecional, apresenta algum tipo de lesão do tipo Bankart, né, na parte anterior da glenoide, ao nível do lábio, da inserção do lábio na glenoide. E são pacientes, então, com indicação aqui para a parte cirúrgica. E nós temos também um outro tipo, tá, que vai formar essa outra sigla aqui, a MBRI, que nós teremos assim, Embry, onde seria atraumático. Nós temos o aspecto multidirecional, são pacientes que a gente observa nessa imagem, que tem uma elasticidade, uma mobilidade, uma elasticidade além da média da população normal. Ele se apresenta e tem uma característica bilateral, então o paciente, muitas vezes ele consegue, né, ele tem histórias de que o ombro sai do lugar, tanto o ombro direito quanto esquerdo. São casos onde a principal forma de tratamento é a reabilitação. E com relação, muitas vezes é necessário fazer, para esses pacientes, quando da indicação de tratamento cirúrgico, fazer esse shift inferior da cápsula, ou seja, tem que fazer uma plastia da cápsula inferior, porque ela se apresenta também bastante com excesso a cápsula tem um tamanho maior e mais elástico, então você precisa fazer uma plastia. E você também precisa fazer uma diminuição, uma plastia na parte do intervalo rotador, que é o local onde também você vai ter probabilidade de estruturas que você precisa fazer um fechamento também para o objetivo de conter essa cabeça para que ela não continue saindo. Tem que se ver com relação, quando se está perante a uma instabilidade de ombro, tem que se verificar sobre a voluntariedade, ou seja, esse paciente, ele faz isso de uma forma voluntária, ele tira o seu ombro do lugar e recoloca esse ombro novamente, tem pacientes que têm essa característica, ou não, isso geralmente está associado com um processo traumático, ou num movimento no esporte, geralmente associado com um movimento de abdução com rotação lateral. Nesse movimento de abdução e rotação lateral é quando ele fala que acontece os episódios de luxação desse paciente. Outro fator também importante é com relação à idade. Os pacientes mais jovens geralmente está associado a lesões mais traumáticas, envolvem tipos de esporte ou de movimentos mais traumáticos, enquanto em pacientes de uma idade um pouco mais avançada, nós vamos ter características diferentes depois também, do ponto de vista de termos uma previsão com relação ao prognóstico desses pacientes e a indicação das cirurgias. Ou seja, em pacientes mais jovens, a gente vai ver trabalhos que falam sobre isso, existe uma indicação maior para fazer abordagem cirúrgica. E pacientes mais com idade um pouquinho mais avançada, você pode pensar primeiro em tratamento de forma mais conservadora também. Isso de uma maneira geral. Nós vamos entrar nas peculiaridades, nos pormenores durante a nossa apresentação. O número de episódios também, se essa é a primeira vez que aconteceu, se
faz anos que aconteceu a primeira luxação e ele não teve mais episódios e depois apareceu um outro episódio esporádico, ou então se isso acontece de uma forma frequente.